noite. Hoje eu vou falar de um livro bem bacana, né? E vou aproveitar e comparar com o filme também, que é a Malala, né? O filme é Malala e o livro é I Am Malala. Não tô com o livro aqui agora, porque provavelmente eu tô sempre emprestando, né? Então alguém tá lendo esse livro. Por que que é interessante? Primeiro que é uma outra cultura e é sempre bom a gente conhecer pela visão da pessoa que mora naquele lugar, que é muito fácil alguém chegar, você pega um filme de um, sei lá, de um outro país que não é o país da Malala, né? A Malala é paquistanesa. Você pega um filme de uma pessoa que acha que é aquilo, nem pesquisou direito, pegou e fez aquele filme. A gente pega muito filme assim, britânico, norte-americano, geralmente, que fala dos outros países sem nem pesquisar antes, reproduz a visão deles e a gente acaba acreditando, né? Então, nesse caso, é a Malala mesmo, tanto do filme como o livro. O livro foi ela que escreveu junto com uma outra autora, né? E o filme também, eles foram lá na casa da Malala, então ela vai falando e é legal que vai aparecendo um desenho animado conforme ela vai falando, como se ela estivesse pensando naquilo, que é bem interessante, é bem bonito. Agora, todos os livrinhos que estão vindo com a Malala, tá vindo com a ilustração do filme. Isso eu acho demais. Então, eu sugiro ler o livro, porque tem um conteúdo muito mais abrangente do que o filme. Só que o filme, né, que é um documentário, é bacana porque você vê a Malala falando, você vê a reprodução do desenho ali, então é uma coisa muito fantástica, é uma coisa que você se emociona, que você tá ali junto com a Malala, certo? Então, por que que a Malala é tão famosa? Porque o pai dela já era um cara que lutava pelos direitos das crianças de estudarem. Lá no SWAT, as pessoas não tinham uma chance de evolução muito grande. Então, o pai da Malala era um cara formado num lugar que geralmente as pessoas não eram formadas. Então, se nem homens eram formados, imagina as mulheres que eram só, na visão deles, só serviam para casar e tal. Mas ainda assim, as mulheres usavam roupas coloridas, né? As meninas usavam lenços e tal, mas elas usavam sempre as roupinhas dela. Eu tenho aqui uma bonequinha da Malala para vocês verem. Então, esse é o tipo de roupa que elas costumavam vestir, tá certo? E assim, como elas não viam perspectiva de futuro, né, as famílias muitas vezes não colocavam elas para estudar. E quando era para estudar, já perguntava logo se elas iam ser médicas, né? Porque se não for para ser médica, nem estuda, né? Então, o pai da Malala, primeiro que deu um nome muito forte para Malala, que Malala era um nome de uma guerreira, uma mulher que levantou a sua voz numa guerra, foi morta, mas ela é uma heroína. Colocou o nome de uma heroína num lugar que hoje é um dos piores lugares, se não for o pior, para as mulheres viverem. Inclusive, assim, tem ataque de ácido, né? Se a mulher olha para outro cara, ela recebe ataque de ácido ou até da mesma família, né? Ah, olhou para outro cara, envergonhou a família, vai lá e taca ácido. Vem um pai maravilhoso desse, né? Que o pai dela criou de um jeito diferente e já botou esse nome, já era um dono de uma escola, já colocou os filhos para estudar. E a Malala era muito esforçada, muito dedicada, então a gente percebe isso no filme. Tinha uma condição difícil, e aí o que, que acontece? Chega uma rádio, que no começo era, era legal, rádio, o cara ficava falando o dia inteiro que era Mullah FM, que era um cara chamado Mullah Fazlullah. E ele ficava falando do Alcorão. No começo ele era um cara muito bacana, muito simpático, muito educado. E as pessoas, na maioria, não tinham instrução nenhuma. Então era a única voz que eles ouviam. Mas assim, a cidade inteira ouvia, porque aquela rádio ficava ali no vale inteiro, né? Então esse Mullah Fazlullah começou a ganhar muito sucesso. As pessoas começaram a dar dinheiro para ele. E ele começou a construir um templo, mas aí quando ele começou a fazer sucesso, né, aí o negócio começou a complicar, porque o cara que antes era bonzinho, amigável e tal,
Primeiro ele faz a cabeça da população inteira sem usar de violência. Então, por exemplo, aquelas mulheres, imagina, a mulher lá só dentro de casa, fazendo as coisas de casa, não tem estrutura, não tem nada em casa. E aí chega um cara e fala assim: olha, eu vou falar só com as mulheres. E aí começava a falar: olha, a mulher não precisa estudar mesmo, a mulher tem que saber ler o suficiente só para ler o Corão e tal. E é óbvio que ele vai ter algum domínio sobre essas mulheres, né? Que foi o que aconteceu. Só que o Fazlullah foi ficando poderoso, então ele começou a proibir, falar que era pecado ter loja de CD, era pecado ter TV, era pecado ter um monte de coisa. Então, assim, não, você só pode ter um refrigerador na sua casa e um fogão, né? O resto tudo é pecado. Tudo que fizesse você aprender era pecado, e principalmente para mulher. Mulher não tem que ir para a escola. Então ele começou a proibir. E aí começaram, né, o bando dele, né, começou a ameaçar as pessoas e começou a matar realmente. E quando essas pessoas eram denunciadas ou iam falar em público, como era o caso do pai da Malala, né, o Ziaudin, ele começou a matar. Inclusive ele jurou o Ziaudin de morte e a própria Malala. Então a Malala chegou a escrever para a BBC. Eles precisavam de uma mulher paquistanesa para falar na BBC, né, sobre como que ela se sentia e tal. Eles deram um nome para ela, né, de Gul Macau, né, para esconder o nome dela, para ela não correr risco de vida. Claro que não foi tão escondido assim que uma hora eles descobriram. E como a Malala era uma mulher, e é praticamente a única mulher que falava em público, um belo dia, a Malala que falava em público pela educação das mulheres, inclusive teve um momento que as mulheres foram proibidas, né, as meninas foram proibidas de ir à escola, de repente elas foram proibidas de usar roupas coloridas e só podia usar determinadas cores, vai um azul mais escuro, uma roupa preta, né? E daqui a pouco começou a falar que as mulheres que não usassem burcas iam ser mortas, né? Que aí no caso da Malala, eles tiveram até que fugir do Vale do Swat, eles detonaram várias casas, depois voltaram, saíram, eles começavam a explodir várias escolas também para o menor número possível de pessoas pudesse estudar, que é uma coisa bem marcante. Então, com tudo isso, a Malala sofreu um atentado, que eu não sei como ela não morreu. Ela levou um tiro na cabeça, outras meninas levaram tiros mais de leve, assim, né? E aí, como ela virou uma heroína nacional, o governo paquistanês deu um jeito para que essa menina não morresse, né? Fosse protegida. E como os médicos ali do Paquistão não tinham uma higiene, né? Tinham os médicos britânicos que falaram, não, ela vai para a Inglaterra. E aí, para essa menina não morrer, ela acabou ficando na Inglaterra. Como ela foi jurada de morte, né? Se ela voltar para o Paquistão, ela morre. Ela continua lá e não pode ser revelado o endereço dela, porque senão alguém vai lá e mata ela. Ela tá toda. Você percebe no filme que ela tá toda hora, aliás, no documentário, ela tá toda hora mudando de casa, né? Então, assim, é inexplicável o que essa menina passou. Ela, depois disso, ela não parou de falar em prol da educação das crianças e principalmente das mulheres, né? Que em muitos países ainda proíbem as mulheres de estudar, né? Ou tentam fazer com que as mulheres não estudem. E ela faz todo esse projeto em cima. Então é bem interessante poder saber mais da Malala, né? Então fica a dica. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.